Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não, né? Meus alunos já sabem muita coisa sobre Estados Unidos e essa é a nossa última aula sobre Estados Unidos, tá? Tem muito mais coisa, eu sei que às vezes eu passo rápido demais nos temas, mas, escrevam aqui, façam comentários no vídeo, perguntem, enfim, eu fico mó feliz de poder responder a todo mundo. Então, nessa última aula sobre os Estados Unidos, eu vou falar um pouquinho sobre a Organização Espacial dos Estados Unidos, né? Falar um pouquinho sobre atividades como agricultura, sobre a distribuição da população, distribuição da indústria e algumas cidades que são importantes. Gente, para falar de agricultura, lembrem-se que clima, né, tem a ver com vegetação. E a mesma relação que o clima estabelece com a vegetação, ele vai estabelecer, né, com a agricultura. Então a agricultura ela vai variar de lugar para lugar de acordo com as características climáticas desse lugar. Então onde é mais quente, se cultiva aí plantas de clima quente. Onde for mais frio, plantas de clima frio. Tá? Então, no caso do território dos Estados Unidos, eles têm uma expressão lá que são os belts. Né? Então, quando a gente fala da agricultura nos Estados Unidos, aparecem os belts, aparecem os cinturões, né? que fazem, né? São regiões que se especializam em determinados tipos de produtos. Tá? Então, por exemplo, né, o Fruit Belt, aqui com culturas subtropicais, ele vai aparecer na região mais quente do país, que é o sudeste. Tá? E na medida que vai indo para o norte, vai ficando mais frio, aparece, por exemplo, o cinturão do trigo, tá? Que é uma planta adaptada a um clima um pouquinho mais frio. E uma coisa interessante, ó, aqui no nordeste dos Estados Unidos, aparece o cinturão dos laticínios. Né? A produção de vaquinhas leiteiras, ela geralmente acompanha, né, a distribuição populacional. Então, o lugar que tem mais gente vivendo é o lugar onde vai ter, por exemplo, maior produção de laticínios, porque o leite estraga fácil, ele tem que ser produzido, né, perto das pessoas que vão consumindo. Então tem aqui um mapa, né, com a distribuição dos produtos agrícolas dos Estados Unidos e as principais áreas de cultivo, que são os belts ou cinturões. Eu peguei aqui também um mapa, né, de distribuição populacional dos Estados Unidos. Quanto mais escuro, mais gente. Né? Então percebam que o nordeste aqui dos Estados Unidos ele tem a maior concentração populacional. E se a gente olhar, né, a metade do lado direito, né, a costa leste, vai ter a maior quantidade de pessoas vivendo. Né? E desse lado, na Califórnia, né, aparece aqui um centro populacional importante, embora a maioria das pessoas estão aqui, ó, no nordeste dos Estados Unidos. É, eu achei, né, o Departamento de Censo dos Estados Unidos, né, que seria o equivalente ao IBGE estadunidense. Né? Eu deixei aqui o site, né, census.gov, e lá tem o reloginho da população dos Estados Unidos. No dia que eu acessei, né, haviam 329 milhões de pessoas nos Estados Unidos, né, de habitantes ali nos Estados Unidos. E ele dá alguns dados, né, um nascimento a cada 8 segundos, uma morte a cada 12 segundos, chegada de um imigrante internacional a cada 46 segundos, né, e um ganho de pessoa, né, relação entre quem morre, quem chega, quem, enfim, a cada 17 segundos. Tá? E aí comparando, né, com a população mundial. Eu até descobri uma coisa interessante que eu não sabia. Né? Eu sabia que o Brasil já não era mais o quinto país em população, né, que o Paquistão tinha passado o Brasil, mas segundo, né, o dado do censo dos Estados Unidos, a Nigéria já passou aí a população brasileira. Né? Então hoje nós somos o sétimo país em população e os Estados Unidos aí o terceiro. Tá? Aqui é uma pirâmide demográfica dos Estados Unidos. Tá? Pirâmide demográfica é aquele gráfico de população, né? De um lado população masculina, do outro população feminina.
Eu gostei muito que essa pirâmide ela mostra também estado civil, né? Então aqui os mais claros é solteiro, né? Aqui são pessoas casadas, tem pessoas divorciadas, pessoas viúvas, né? Enfim, ele vai fazendo essa separação. Depois vocês olham com calma. E se a gente sabe a população, né, a quantidade de pessoas em determinados lugares, a gente consegue também fazer uma distribuição econômica. Tá? Onde tem mais gente, né, onde está roxo, onde está vermelho escuro, é certeza que o setor que vai predominar na economia é o secundário, né, faltou aqui um D, e o terciário, né, ou seja, o setor de indústria e o setor de comércio e serviços. Onde tem menor quantidade de pessoas, a gente vai ter o setor primário, né, produção de matéria-prima, agricultura, extrativismo predominando, e o setor de comércio e serviços aparecendo também. Eu peguei aqui um mapa, né, de indústria e mineração dos Estados Unidos, né, então onde está a principal região industrial, né, aqui no nordeste dos Estados Unidos e outras manchas, tá? Aqui é um mapa um pouquinho mais detalhado, mas eu gosto de fazer o meu mapa, né? Eu acho que as pessoas, para aprenderem, elas têm que fazer o próprio mapa, tá? E quando a gente olha a distribuição industrial dos Estados Unidos, eles também usam a expressão belt para se referir, né, à distribuição das indústrias. Então a gente vai ter aqui no nordeste dos Estados Unidos o Manufacturing Belt, né, o principal cinturão industrial dos Estados Unidos, né, a principal concentração industrial aqui no nordeste. Nessa regiãozinha aqui dos Grandes Lagos, né, tá o Iron Belt, né, o cinturão do ferro, ou Rust Belt, né, cinturão da ferrugem, onde estão aí as indústrias siderúrgicas, né, onde estão aí as indústrias automobilísticas, indústria metalúrgica. Aqui embaixo, né, aparece o chamado Sunbelt, as indústrias de alta tecnologia, né, que usam mão de obra muito qualificada. Tá? E aqui em cima, na maioria dos mapas aparece como Sunbelt, tá? Mas eu não gosto disso. Tá? Vocês podem usar isso, até porque a literatura usa isso, mas assim, eles chamam isso aqui de Sunbelt porque é a região mais ao sul que recebe mais sol, né? Mais quente. E tem a ver com o tipo de indústria que tem aqui, que é semelhante ao que tem aqui. Tá? A indústria de alta tecnologia, ligada à informática, ligada ao setor aeroespacial. É que, como aqui é norte, já é quase Canadá, é frio pra caramba, me incomoda um pouquinho chamar de Sun, tá? Mas é a expressão que se usa, tá? Sunbelt, aqui também para Seattle, né? Para Portland, que são as principais cidades industriais do noroeste dos Estados Unidos. Eu marquei também no mapa, né, as principais cidades ou regiões. Vocês podem ver, ó, que tem aqui um mapa muito mais bonitinho do que o meu. Mas eu sempre acho, né, que os alunos têm que fazer mapas, né, para poder fixar os lugares que são importantes. Aí eu fiz aqui o meu mapa, né, coloquei uma letrinha para cada nome de cidade que é referência, que a gente tem que saber alguma coisa, né, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, Boston, aqui em cima, e Miami, aqui embaixo na Flórida, são as cidades, né, que tem maior presença de imigrantes brasileiros. Tá? A maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, eles se fixam ou aqui em cima ou aqui. Tá? Eu também separei por cor, né, aqui as regiões do Manufacturing Belt, de indústria tradicional, tá? Indústria alimentícia, indústria de tecido, indústria de maquinário. Tá? Então aqui tem algumas cidades, né? Nova York, Filadélfia, Detroit, Chicago, Atlanta, né? Onde fica a Coca-Cola, tudo indústria tradicional. Em verde aqui as cidades do Sunbelt, né? Centros de indústria de alta tecnologia, né? A gente vai ter estúdios de animação de cinema, a gente vai ter a NASA aqui em Houston, né? Aqui Las Vegas, Los Angeles, onde fica Hollywood, né, importante centro da indústria cinematográfica. Lembre-se que cinema emprega gente pra caramba, é só
ver os créditos no final do filme, né? Tudo aquilo é emprego gerado pelo cinema. Aqui em cima, né, o Vale do Silício, que é um conjunto de cidadezinhas do norte da Califórnia, onde fica um monte de empresas ligadas à informática, né, a Apple, a Google, o Facebook, né, todas têm sede aí, né, até aquelas de comércio eletrônico, né, vários desses sites de comércio eletrônico têm sede aqui no Vale do Silício também. E aqui em cima, Seattle, né, que se destaca pelo setor aeroespacial, é a sede da Boeing, mas também tem várias empresas de tecnologia como a Amazon e a Microsoft sediadas aqui em Seattle. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar de Las Vegas, que fica no estado de Nevada, mais ou menos aqui no sul de Nevada. Tá? E Washington, capital dos Estados Unidos, fica nessa regiãozinha aqui. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Por agora é só.